pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente agora aos exames de laboratório. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, galera, esse botãozinho que fica embaixo do vídeo e deixa seu joinha para ajudar a gente. E vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar de mais um conteúdo referente a esses exames de laboratório, que seria as alterações morfológicas que possam existir na nossa hemácia. Então, quais seriam essas alterações que possam existir? Primeiro, a poiquilocitose, também anisocitose e policromasia. Hoje nós vamos destacar essas três. Primeiro, a poiquilocitose. O que seria essa poiquilocitose? Primeiro, que ela é uma alteração muito importante que vai acontecer sobre essa hemácia, alterando a sua forma. Primeiro, qual é a forma normal dessa hemácia? É aquela hemácia redondinha, com a sua forma bicôncava, né? Porque ela não possui núcleo. Então ela não tem aquela forma arredondada, né, ovoide. Não, ela não tem esse formato ovoide de bola. Ela é bicôncava. Ela é bicôncava por quê? Porque ela não tem núcleo e, além disso, facilita a passagem dessa hemácia por capilares muito pequenos. Porém, nesse tipo de alteração, a poiquilocitose, ela não vai ter esse formato. Ela vai sofrer algumas alterações. E essas alterações, na sua forma, vai ser caracterizada por essa alteração morfológica. Claro, em alguns casos, essa alteração não vai fazer diferença nenhuma referente aí ao índice de alguma patologia, principalmente se for uma alteração ovoide. Porém, existem algumas alterações que sim podem indicar patologia. Então é importante destacar essa poiquilocitose, essa alteração na sua forma, o seu formato. Então lembre-se, galera, quando a gente fala desse tipo de alteração, estamos falando da alteração do formato dessa célula, da nossa hemácia. Também a gente tem que destacar que para ter um indício de algo anormal, 2/3 dessa amostra que foi analisada deve estar comprometida, deve estar com alterações da sua forma. E claro, para não ficar tão vago, olha na imagem. A gente vê hemácias normais nessa imagem e também vemos umas hemácias aí realmente totalmente deformadas, totalmente fora do normal, como a gente vê nessa ponta. Então, galera, isso é poiquilocitose. Existe uma alteração na forma dessa hemácia. Agora, dentro dessa poiquilocitose, existem subtipos de alterações das formas dessa hemácia. Primeiro, esferócitos. Os esferócitos, o próprio nome diz, essa hemácia estaria como uma esfera. Vai ficar ali redondinha, ela perde aquela conformação bicôncava que a gente falou no início. Então ela fica ali, aquela forma esférica, parece aquela bolinha de gude, aquela peteca que se joga quando é criança, aquela bolinha de gude que a gente joga, fica parecendo dessa forma. Ela perde aquele halo branco do centro dessa hemácia, então ela fica ali parecendo uma bola realmente, como a gente vê na imagem. Também existem os dacriócitos, seria outra alteração da forma da célula. Esses dacriócitos, a hemácia vai ficar com uma característica que parece uma gota. Por isso ela também é chamada de hemácia em forma de lágrima, que parece uma gotinha, né? Ela fica aquele puxadinho e redondinho no final. Então esses são os dacriócitos. E existe ainda os equinócitos. Os equinócitos seria também uma alteração na forma dessa hemácia, porém agora o principal aí que a gente vai perceber é que ele tem nessa membrana como formação de espinhos. É como se tivesse espinhos saindo dessa hemácia em sua membrana superficial. Então os equinócitos também é uma alteração da sua forma, onde a hemácia tem essa membrana alterada, com sobreposições externas que parecem espinhos,
como a gente pode observar os 3 exemplos: esferócito, dacriócito e o equinócito, beleza? Então, essa é o primeiro tipo de alteração morfológica, quando nós referimos a poiquilocitose ou alterações na forma dessa célula, a nossa hemácia. Outra alteração morfológica da nossa hemácia é quando nós falamos da anisocitose. Aí você fala, eita, anisocitose, não tem um índice hematimétrico que é anisocitose? Sim, galera, inclusive é o vídeo anterior. Só que aí não é anisocitose, é índice de anisocitose. Tem alguma coisa a ver? Claro, galera. O índice de anisocitose, ele mede o quê? Ele mede a variação do tamanho das hemácias. Ou seja, eu vou ter hemácias só de tamanhos pequenos, vou ter hemácias só de tamanhos grandes, ou vou ter uma mistura de tamanhos. Vai ter células grandes, pequenas, médias. Então, esse RDW, ou índice de anisocitose, mede se existe grande variação do tamanho das hemácias. Então, galera, tem tudo a ver. Por quê? Porque a anisocitose ela é demarcada quando existe ampla variação de tamanhos. Ou seja, eu vou ter hemácias pequenas, vou ter hemácias grandes, vou ter hemácias médias, vou ter hemácias com tamanho quase pequenos, quase grandes, ou seja, muita variação de tamanho. Anisocitose, muitas células com tamanhos diferentes. E isso vai ser detectado pelo índice de anisocitose, o RDW, que a gente já falou no vídeo passado. Agora você pensa, às vezes o VCM, o volume corpuscular médio, que é mais ou menos o que mede o volume dessa hemácia, ele pode vir normal, mas isso não vai dizer nada sobre anisocitose. Por quê? Porque não tem nada a ver, volume não vai dizer nada com anisocitose. Um exemplo a gente pode citar. Quando um paciente ele possui uma anemia macrocítica e microcítica ao mesmo tempo, ele vai ter tanto hemácias grandes como hemácias pequenas, e isso pode acarretar um VCM normal. Porém, como existe variedades de tamanhos, né, a gente vai ter hemácias grandes, vai ter hemácias pequenas, então existe grande variedade de tamanho. E isso vai aumentar o quê? O índice de anisocitose, o RDW. E, claro, existe uma alteração morfológica da hemácia, que é o quê? A grande variabilidade de tamanhos dessa hemácia. Então, pessoal, recapitulando o que a gente falou até aqui, agora ao ponto. Outro tipo de alteração dessa hemácia é a anisocitose. O que é anisocitose? É quando eu tenho grande variabilidade do tamanho das hemácias. Vou ter hemácia pequena, grande, média, varia muito o seu tamanho. Não vai ser só hemácias com o mesmo tamanho. Varia muito. E quem vai medir essa anisocitose? O índice de anisocitose, ou chamado também de RDW. Tranquilo? Entendemos até aí. Agora, outro ponto, o VCM não determina a anisocitose. Não tem nada a ver. O volume corpuscular médio às vezes pode estar normal, porém o RDW alterado, né? O índice de anisocitose. Guarda isso também. E outro ponto é que para que exista, né, aí uma investigação mais a fundo, é necessário que 2/3 dessa amostra analisada esteja comprometida, ou seja, esteja com anisocitose. A gente já desconfia, pode existir alguma patologia aí. Tranquilinho? E claro, na imagem a gente vê, olha a grande variabilidade de tamanho aí, galera. Olha o tanto de células, uma célula grande, outra pequena, outra média. Isso é anisocitose. Tem grande variabilidade de tamanhos. Elas não estão no mesmo tamanho. Varia o tamanho delas. Isso é anisocitose. E por último, outra alteração morfológica das hemácias seria a policromasia. O que seria policromasia? Nós já falamos da poiquilocitose, que é quando eu altero o quê? O formato da hemácia. Falamos da anisocitose, quando eu tenho o quê? Uma alteração na variabilidade do tamanho das hemácias, ou seja, elas variam muito de tamanho.
E agora a policromasia. Cromasia, o que você acha? Crômatos lembra o quê? Cor, não é verdade? Então, quando a gente fala de policromasia, é porque existe uma alteração da coloração dessa hemácia. Algumas vão ficar mais azuladas, outras mais avermelhadas, outras mais puxando por uma cor mais clara. Então, galera, isso é policromasia. Existe alteração na coloração dessa hemácia. E claro, o que a gente pode destacar aqui? Primeiro, que quando a gente vê as hemácias, ela tem uma coloração avermelhada com um halo branco central. Quando a gente vê algo diferenciado de hemácia, a gente já desconfia para quê? Para reticulócito. O que é reticulócito? É uma hemácia imatura. É aquela hemácia que ainda tem núcleo. Ela ainda tem núcleo, algumas organelas, possui RNA ribossomal. Isso é hemácia imatura. Olha na imagem. Quando a gente vê essas hemácias com uma coloração puxando mais para o azul ali, né, mais basilófilo, a gente já desconfia que é um reticulócito, é uma hemácia imatura, se assim a gente pode dizer. Então, quando ele tem uma coloração mais azulada, a gente vê que é reticulócito. Quando ela tem uma coloração mais avermelhada, mais rosada, é uma hemácia. E é muito mais fácil a gente diagnosticar um reticulócito porque ele possui RNA ribossomal. Então, quando a gente colore ele com azul de Cressil, a gente acaba vendo pequenos pontinhos dentro dessas células que nada mais são do que o RNA ribossomal. Então, lembre-se, reticulócito é uma hemácia que ainda está imatura. Ela ainda possui núcleo e vários retículos ali dentro, RNA ribossomal que a gente já falou, vai ter estruturas que a hemácia não possui. Então esse reticulócito, para se tornar hemácia, ele perde seu núcleo, ele vai perder ali a organização citoplasmática, ele vai ter uma alteração completa além da perca do RNA ribossomal. Então tem essa diferenciação. Quando a gente vê uma cor mais azulada, é reticulócito, é hemácia imatura. Quando a gente vê coloração avermelhada mais rosada com um halo central, é uma hemácia. Então, pessoal, recapitulando, policromasia é quando existe uma alteração na coloração da hemácia. E isso vai acontecer, como a gente falou, pode ser um reticulócito, uma hemácia que ainda não teve o seu processo de amadurecimento, né? Não se tornou uma hemácia. É um reticulócito ainda. Belezinha? Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?